Olha, a cada dia que passa, 2019 vem me surpreendendo. E a última foi a do então presidente eleito, dizendo que devemos comemorar o dia 31 de março, o dia do golpe de 64. Nós temos o que comemorar nesse dia? Vamos falar sobre isso hoje. Bom, antes de a gente começar nosso vídeo, eu vou pedir para que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossas notificações e deixe o like aí para fortalecer a nossa amizade, ou então deixe o seu dislike se você não curte muita gente. Bom, eu acho que eu sempre apareço aqui na TV Historiante para tratar sobre alguma coisa relacionada à ditadura, né? Enfim, nos últimos vídeos que eu apareci aqui eu falei muito sobre esse tipo de assunto. E, de fato, a conjuntura atual nos força a falar sobre isso. É necessário que a gente fale sobre isso. Até porque essa é a atividade do historiador. É relembrar a sociedade aquilo que ela quer esquecer, como diria o querido Edward Palmer Thompson, que é um dos meus historiadores favoritos. Bom, nós temos motivos para comemorar o dia 31 de março de 1964, que é o que propõe o nosso querido presidente eleito, né, que mandou a ordem para os quartéis, que eles comemorem essa data cívica. Mas o que existe nesse dia e o que é que ele significa para nós? Eu vou falar um pouco aqui sobre alguns motivos pelos quais a gente não deve comemorar o dia 31 de março. Eu vou explicar para você por quê. Para muitas pessoas que dizem que querem comemorar esse dia, a ideia é de que, bom, no Brasil não houve ditadura, o que houve foi um regime, uma coisa branda, uma ditadura branda, né? Ou não houve ditadura, era apenas um regime democrático. Bom, algumas pessoas dizem se comparar, né, esse regime aos regimes ditatoriais latino-americanos, que também foram sanguinários. E eu estou dando ênfase ao também, porque o regime brasileiro ele foi sanguinário sim. Foi durante esse período que nós vimos a constituição de dois órgãos, os mais horrendos possíveis e que mais perseguiram e torturaram pessoas na história do país, que foi o DOPS e o DOI-CODE. Esses dois órgãos eles respondiam ao sistema de inteligência brasileira, que a ideia era justamente o seguinte: perseguir aqueles ditos subversivos. E nessa brincadeira, mulheres, homens, militantes que pegavam em armas, pessoas comuns que conheciam essas pessoas, políticos democraticamente eleitos e até mesmo crianças foram torturadas e mortas nos porões do DOI-CODE e do DOPS. Pessoas foram perseguidas e assassinadas. Pesquisas apontam que o número que tinha, que era pouco mais aí de 357 pessoas mortas, pode chegar até quase 1.000 pessoas que foram mortas nesse processo. Então, esse regime foi um regime democrático? Né? A gente precisa refletir sobre esse assunto. A segunda questão está ligada à ideia de que nós tínhamos uma educação de qualidade. E a ideia era de que esse sistema educacional, durante a ditadura, ele não tinha influências ideológicas, ele era livre disso. E aí as disciplinas de educação moral e cívica, organização social e política nacional, eram disciplinas que elevavam o pensamento cívico e a noção de pátria, e que esse sistema ele foi um sistema muito bom para todos. Bom, durante esse período, o programa que a ditadura tinha, que era o programa de educação, né? O Movimento Brasileiro da Alfabetização, que era o Mobral, que foi uma estratégia para combater a metodologia freiriana que pressupunha, né, a ideia de alfabetização. Esse programa ele foi fracassado, porque os índices apontam que em nada o Mobral ele ajudou no crescimento de pessoas alfabetizadas, ou melhor dizendo, na erradicação do analfabetismo no Brasil. E mais, dentro desse período, as grandes escolas particulares, os grandes grupos particulares, eles passam a ser valorizados e passam a crescer absurdamente. Em contraponto, a escola pública ela era colocada de lado, né?
E claramente as escolas públicas elas adquiriam um caráter puramente tecnicista em contraponto às escolas particulares, que eram os locais à época de formação da elite brasileira, que ela não era formada para assumir cargos técnicos, né? Ela era criada para assumir os cargos de mandatários. Então, claramente, o abismo, que já era um abismo que já estava sendo construído e fomentado, ele se potencializa ainda mais através da educação. Uma outra ideia era de que existia saúde para todos. Todo mundo tinha saúde porque, né, o Instituto de Saúde da época, o INAMPS, que eu vou ler aqui a sigla certinha, né, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, era o responsável por fornecer esse cuidado, né, para as pessoas. Só que aí é o seguinte, quem é que tinha acesso a esse cuidado? Eram pessoas que trabalhavam, né? Eram contribuintes. Quem não era contribuinte fazia o quê? E aí a gente assiste a um crescimento absurdo dos grupos, dos hospitais particulares. Eles vão crescer absurdamente, praticamente quase 90% dos leitos eles vão estar ocupados nos hospitais particulares. Então, esses grupos particulares de saúde eles vão crescer absurdamente durante o período ditatorial. Então, se você me perguntar, mas era uma saúde para todos? Sim, para todos que tivessem condição de pagar. Quem não tivesse condição de pagar se virava. Somado a isso, nós tínhamos um saneamento básico péssimo, e aí essas pessoas viviam em condições completamente terríveis, e aí epidemias elas vinham e tomavam as pessoas, principalmente as epidemias do período de verão, elas assolavam a sociedade, principalmente a população mais carente, e mortes aconteciam. Então é um outro mito, né, essa ideia de que existia saúde para todos. Uma outra questão é a questão da corrupção. Na ditadura nós não tínhamos corrupção, foi um regime ilibado, os generais morreram pobres, eles não roubavam nada, que é mais um conto da carochinha, tá? O pressuposto principal da democracia é que as pessoas que elegeram seus governantes tenham acesso aos gastos e às obras que estão sendo feitas, o orçamento de modo geral. No período ditatorial isso era escondido, não existia transparência. Então as obras aconteciam e a população só via no período final, ela já pronta. Então esse controle da informação dava a falsa ideia de que não existia corrupção do regime, né? E essas obras faraônicas elas foram construídas, né, com o dinheiro certinho daquilo que foi colocado no orçamento. E aí é o seguinte, queridos, você não sabe dos casos de corrupção porque isso não foi apresentado para vocês. E aí eu convido vocês a dar uma visitada lá no nosso Instagram ou no nosso Facebook, né, lá o Historiante, para você conhecer um pouco desse lado. Nós fizemos o card de resumo, né, que fazem um levantamento sobre os casos de corrupção durante o período da ditadura militar. Então eu vou elencar para você aqui 2 casos mais emblemáticos, só para dar um gostinho para vocês. O primeiro caso deles foi o caso da rodovia Transamazônica, por onde a ideia era uma rodovia que cruzasse a floresta, que interligasse o norte. E o que aconteceu? Bilhões e bilhões foram gastos e a Transamazônica até hoje ela não foi construída, de fato ela não foi finalizada, né? E a outra questão é em relação à construção da usina de Itaipu. E aí é interessante porque alguém tentou denunciar os casos de corrupção na construção da usina de Itaipu. Foi o diplomata José Jobim, que participou do processo aí, né, de debates com o governo paraguaio em torno da questão da construção ali na região dessa usina. A usina foi construída e ela custou 10 vezes mais que o previsto. Foi o que a usina de Itaipu custou. Ela foi para absurdos para a época, 30 bilhões de dólares. Boa parte desse dinheiro desviado para determinados agentes da ditadura militar. José Jobim, muito descontente com isso, revelou que ia contar o caso de corrupção todo em seu livro de memórias. E sabe o que aconteceu? Um belo dia ele saiu para visitar um amigo e não voltou mais. Dias depois ele foi encontrado com um fio de nylon enforcado, muito parecido com o caso Vladimir Herzog, as pernas tocando o chão, quase dobradas, né? Claro, a pessoa que se enforca ela não pode tocar o chão porque ela se levanta. Será que essa pessoa se enforcou?
Na certidão de óbito dele apareceu que ele tinha se enforcado. Mas, na verdade, ele foi encontrado, e isso revelado recentemente, ele foi torturado e foi assassinado pelo fato de que ele iria revelar o caso de corrupção em Itaipu. Então, se você usa esse argumento para dizer que você gostaria de que a ditadura voltasse, de que uma intervenção militar voltasse e que nós devemos comemorar o 31 de abril, o 31 de março, pensa nisso, tá? E aí vem um argumento que eu acho muito interessante, né? Essas pessoas que querem comemorar o dia 31 dizem que os militares evitaram um golpe comunista no Brasil. Né? Os comunistas estavam organizados para dar um golpe e aí foram os militares lá e nos salvaram. Isso é outra falácia. Primeiro porque o Partido Comunista já havia uma década havia recebido ordens expressas da Internacional Comunista para que eles não interferissem no andamento político brasileiro por meio de revolução alguma. O que é que eu estou querendo dizer para você? A ordem do Partido Comunista era seguir o jogo democrático. Isso você pode encontrar em uma série de referências, inclusive em circulares do próprio Partido Comunista. Tanto que, no momento em que a luta armada foi deflagrada, o Partido Comunista não participou da luta armada. Se recusou. E foi por isso que houve dissidências. Pessoas saíram do Partido Comunista para pegar em armas e lutar contra a ditadura. Então não havia uma conspiração comunista para um golpe de Estado. O outro argumento era de que João Goulart era comunista. Gente, isso é absurdo. João Goulart ele estava longe de ser comunista. E isso ele revela em entrevistas, ele deixa claro isso. Ele diz que muitas pessoas associaram as pautas dele, que eram pautas populares, com pautas marxistas. As pautas dele estavam longe de ser marxistas. E ele nunca foi marxista, isso são palavras dele, entenderam? Então assim, João Goulart não era comunista, ele não queria estar implantando um golpe comunista no Brasil. O que João Goulart fez, e isso deixou a ala militar e boa parte da classe média de cabelos em pé, foram as reformas de base e uma delas, a mais importante, a reforma agrária. João Goulart acabou mexendo na ferida de muita gente, e ele um populista ao estilo de Getúlio Vargas. E mais, pesquisas à época foram feitas. O Ibope fez uma pesquisa que não foi divulgada, mas que foi arquivada na Universidade Estadual de Campinas e que apontava que o João Goulart tinha 70% de apoio popular. Isso quer dizer que eles deram um golpe num presidente democraticamente eleito, porque ele foi eleito para vice. Na época você votava no vice, tá? Então ele foi eleito para estar lá e ele foi retirado por meio de um golpe com participação inclusive dos norte-americanos. Se você quer saber dessa história, a gente tem uma videoaula aqui sobre esse assunto, né, que a gente vai deixar linkado aqui nesse vídeo. E se você quiser, assiste um documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos para clarear aí a sua cabeça. Não existia uma mobilização comunista, mas existia desde 54 uma mobilização militar para um golpe de Estado no Brasil. O Brasil cresceu economicamente? Claro, nós tivemos um milagre econômico que tirou o Brasil das trevas, da baderna, daquela coisa louca que era a inflação e colocou o Brasil nos trilhos certos, correto? Errado. Sabe o que foi que a gente ganhou com o milagre econômico? Uma dívida que estava quase impagável durante os 20 anos seguintes. Sim, queridos. O aumento do PIB que é registrado a partir de 64, ele não é um aumento do PIB natural, ele é artificial. Por quê? Porque o Brasil contraiu uma série de dívidas externas que chegou a corresponder a mais de 50% do produto interno bruto brasileiro. O que isso quer dizer? 50% do valor que o Estado brasileiro arrecadava já estava com o destino certo, pagar a dívida externa. Então, o milagre econômico que promoveu a redução da inflação, o aumento da economia, na verdade, fez um aumento artificial, ampliou a divisão entre classe alta, classe média e classe pobre e, principalmente, desvalorizou o salário mínimo, consequentemente, fez com que a vida do cidadão baixo piorasse, as condições de trabalho eram terríveis e a pessoa tinha que fazer um suado desse para sobreviver. Jovem, o que aconteceu com o milagre econômico foi um abismo que foi aberto entre as classes dirigentes e as classes populares
no tocante à economia. Nós vamos ter uma economia de classes menos favorecidas completamente comprometida e pessoas cada vez mais ricas. E, inclusive, a concentração de renda nesse período aumenta absurdamente. Então, que milagre econômico foi esse, né? Enfim. Outro mito que levantam, né, é que até a igreja apoiou. Nossa, não é possível, a igreja apoiou. Nós temos que ver que a igreja estava do lado dessa mobilização, dessa revolução contra o comunismo. Olha, setores da igreja apoiaram o golpe, mas outros setores não. Inclusive, vários religiosos se colocaram contra o regime e foram torturados, alguns deles perseguidos durante muito tempo. E nós vamos ter aí, né, uma situação onde esses religiosos que defendiam a democracia e defendiam os direitos humanos, eles tinham que ficar nessa corda bamba aí, né? Enfim. Mas claro, eles pendiam para o lado dos direitos humanos. Inclusive, setores da igreja eram colocados como subversivos por defenderem os direitos humanos. Eles não eram comunistas, mas eles viam que a violação dos direitos humanos que o regime fazia feria, inclusive, os princípios religiosos. Vou dar uma sugestão para você: assista o filme Batismo de Sangue, que você vai ver claramente o que acontecia com esses religiosos. Um filmão aí para você conferir as mazelas aí do processo da tortura no período ditatorial. Assista se você tiver estômago, tá? Inclusive, 3 lideranças religiosas nesse período fizeram um documento chamado de Brasil Nunca Mais, um relatório que foi escrito de 79 a 85, liderado por 3 representantes, né? O Dom Evaristo Arnes, o rabino Henry Sobel e o pastor presbiteriano James Wright. Entre 79 e 85, eles catalogaram um importante documento sobre o processo de repressão sofrido aqui no Brasil. Calma que a gente está terminando, relaxa, tá? Outra questão que é levantada por essas pessoas que querem comemorar, né, o golpe, é de que durante a ditadura só morreu vagabundo, né, e comunista, terrorista. Muitas pessoas que pegaram em armas de fato foram mortas, perseguidas pelos militares, mas várias pessoas inocentes também o foram. Só para deixar claro, a ditadura perseguiu e torturou crianças, torturou até a morte. Eles pegavam crianças e colocavam diante de mães enquanto essas mães eram torturadas, para eles verem elas serem torturadas, inclusive estupradas. E um dos casos mais emblemáticos que a gente pode citar é o caso do deputado Rubens Paiva. Pois é, Rubens Paiva, deputado eleito democraticamente, se opunha ao regime e ele simplesmente sumiu. A verdade sobre a morte dele só foi revelada em 2014. Rubens Paiva foi morto porque os torturadores acreditavam que ele sabia o itinerário, o endereço do Lamarca, né, que era da resistência armada. Todos os militares apoiaram o regime, claro, não é? Mentira. As pessoas que querem comemorar o dia 31 acreditam piamente que o exército estava organizado para defender os ideais revolucionários, mas é mentira. Muitos militares se opuseram. E estima-se que cerca de 7.500 oficiais do exército, da marinha, bombeiros, enfim, foram perseguidos e torturados pela ditadura militar. E por último, essas pessoas que querem comemorar o dia 31 dizem que naquele período não tinha baderna. As pessoas de bem, elas não precisavam ir às ruas, elas não tinham o que reclamar, não existia baderna, as pessoas eram ordeiras. Gente, o tanto de manifestações populares, greves gerais que foram levantadas não está no gibi. Greves lideradas tanto pelos metalúrgicos do ABC, greves que foram deflagradas por uma série de sindicatos do período, greves estudantis, a União dos Estudantes, né, do Brasil se organizou e fez mobilização. Então as pessoas estavam nas ruas. Não à toa o AI-5 foi baixado. O AI-5 tinha a ideia de suprimir os direitos políticos das pessoas, inclusive o direito de livre manifestação. Por que esse AI-5 foi editado? Porque as pessoas estavam nas ruas. Por isso eles precisavam de um mecanismo para fazer com que essas pessoas fossem inibidas de ir à rua. Por isso o AI-5 foi baixado. Então as pessoas estavam nas ruas sim, existia greve, existia, entre aspas, baderna, né?
porque as pessoas elas não estavam de acordo com o autoritarismo, elas queriam ter a democracia de volta. Então, assim, se você defende a comemoração do dia 31 de março por esses motivos, eu acabei de mostrar para você que esses motivos estão errados. Se você vai mudar de opinião ou não, para mim não importa muito. Fico preocupado, mas você é livre para você pensar o que você quiser. Mas tenha em mente que ao comemorar o dia 31, você está comemorando tortura, autocracia, perseguição, mortes e um banho de sangue que lavou a democracia brasileira durante 21 anos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho. Eu estou cansado de levantar essas pautas aqui, né? Eu queria falar muito sobre questões mais filosóficas, a séries animadas, enfim, falar de Black Mirror, mas o contexto não está permitindo e a gente tem que vir aqui e defender o óbvio, né? Então, estamos aqui tentando explicar o óbvio para as pessoas. E aí é o seguinte, se você curte nosso projeto, se você acha interessante, que tal ser um apoiador? Pois é, com apenas R$1 você já pode nos ajudar a manter esse projeto funcionando. Lá no site apoia.se/historiante nós temos uma campanha de financiamento contínuo, onde você pode colaborar com o valor que você quiser, e a partir de R$4 você faz parte do nosso grupo secreto, onde a gente veicula muito material interessante e muito contato direto conosco. Então, se você gosta do projeto, vai lá no site apoia.se/historiante, faça sua doação, seja um aluno patrono. Um abraço, até o próximo vídeo.